Shalom, muito bom dia a todos. Então vamos aqui meditar. Esse assunto, ele é muito especial para mim, né? A Bíblia toda, mas ceia é algo realmente muito especial, porque a materialização desse encontro com Deus que é pleno e perfeito. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero ler agora 1 Coríntios 11, de 23 a 27, mais especialmente o verso 26. Eu já vou ler para usar bem o tempo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, aqui nós vemos muitas coisas, mas Jesus tinha sempre uma didática, né? Deus tem. Então, ele ensina algo e mostra, dá um exemplo prático, o que é mais fácil de gravar. E é um exemplo que as pessoas conhecem e conseguem acessar e depois se lembrar. Então, nós estamos falando aqui, é um ato, usamos aqui, né, o suco de uva, o pão, que a gente pode comprar no mercado, mas a partir do momento que nós consagramos, nós agradecemos e consagramos a Deus, se torna a matéria de algo espiritual, o sangue de Jesus Cristo e o corpo de Cristo. E ele fez isso e ensinou isso em amor na noite em que foi traído. Então, tendo conhecimento da traição, tendo conhecimento do que estava acontecendo, ele mantinha o equilíbrio e ele continuava a ensinar em amor, porque o que o regia e rege é a obediência, é a unidade com o Pai. Nós vamos falar sobre isso também. Eu quero aqui salientar, anunciar a morte. Desde novinha, quando eu li esse texto, eu me incomodava, né? Não é melhor falar da ressurreição do que da morte? Mas o que acontece? Foi a morte dele que pagou o preço, né, do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quando o ser humano escolheu e ainda escolhe agir de forma independente daquilo que ele ensinou, existe morte, né? Então, se alguém, por exemplo, age de uma maneira violenta com o outro, existe a morte daquele relacionamento, existe a morte de um tipo de vínculo que havia, por exemplo, confiança, não existe mais. Então, o pecado, ele sempre resulta em morte. E o preço para o pagamento desse pecado seria a morte, mas não de qualquer pessoa, de alguém justo, né? De alguém realmente puro que pudesse pagar isso. Então, por que a morte? Hoje em dia, né? Não sei na sua experiência, mas eu convivo com pessoas e as pessoas dizem: vira essa boca para lá, não quero falar de morte. Morte não é um assunto que as pessoas gostam de falar, né? O dia da morte, o que vai acontecer na morte. Mas gera curiosidade. Olha, fulano morreu. Morreu? Nossa, Deus, morreu de quê? Morreu por quê? Então, quando se faz a ceia, né? E tem vários ensinos sobre
que os pais ensinem os filhos, para que esses filhos ensinados ensinem aos seus próprios filhos, a ceia, ela é realmente um momento que é um memorial. Então, é algo que a criança vai perguntar: por que você está fazendo isso? Eu posso tomar desse suco? Mas o que é esse suco? O que foi que aconteceu? Mas quem que morreu? Mas por que ele morreu? Né? Então, existe toda uma explicação por detrás da morte de Jesus Cristo, né? Então, foi o preço pago, a vergonha que ele passou, ela estava destinada a nós, e essa foi a entrega e a obediência do nosso Deus pela nossa vida, né? Então, eu quero ler Evangelho de João, capítulo 17, que é uma oração que Jesus Cristo fez pelos seus discípulos. E eu quero aqui salientar o desejo grandioso de Jesus de que nós fôssemos um e perfeitos em unidade com Ele, como Ele é com o Pai. Então, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20, pode ser a partir do 20. Então, Jesus Cristo está orando pelas pessoas, orando ao Pai, pelas pessoas que já criam nele e pelos que haviam de crer. Então, você está incluso, e os que hão de crer estão inclusos nessa oração que Jesus fez. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como Pai, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Vejam que isso esse para que sejam um, é a finalidade, né? Então, para que essa glória? Para que as pessoas glorifiquem a si próprias? Não, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, olha que especial Jesus Cristo orou por cada um de nós. E a finalidade é que nós fôssemos um, perfeitos em unidade. Por falar em unidade, a igreja, ela é considerada a noiva de Cristo. Não é necessário abrir. Quem quiser pode abrir, mas, enfim, Apocalipse 19:7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Veja então, perfeitos em unidade, esposa, noiva, corpo, sangue. Então, aqui eu faço uma associação, né, até porque a família, né, o primeiro casal nasceu do coração de Deus. E quando é que esse casal, né, então você pode ter amizade com alguém, pode ter amizade, o João e a Maria podem ser amigos, mas o que os torna um é quando eles têm uma afinidade de alma, resolvem se unir, se casar e têm uma conjunção carnal, né? Então tem relacionamento sexual. E mesmo para pessoas casadas há muitos anos, existe um derramamento de sangue, ainda que seja notado por microscópio, né? Existe uma renovação da aliança cada vez que esse relacionamento é renovado, é mantido. Isso tem um motivo. Então, nós sabemos que esse relacionamento pode ser bom ou pode não ser bom
a depender de como a alma de um está para com a alma do outro. Então, quando existe afinidade, sincronicidade, comunhão, boa comunicação, esse relacionamento tem que ser muito mais satisfatório. Não é diferente com o nosso relacionamento com Deus, né? Todos que estão aqui, que estão fazendo jejum, que estão querendo amanhecer com Deus, estão buscando se aproximarem mais do que o coração de Deus deseja, do que Ele espera, quais são, né? Existe aquele cristão mais imaturo que ele busca Deus só por aquilo que ele necessita, né? Olha para mim, então me olha para mim, me atenda, me ajuda, resolva os meus problemas, abençoa o meu dia. Mas existe um tipo de cristão que ele vai ao encontro do que o Senhor quer que eu faça, né? O que o Senhor espera de mim, o que é que toma o pensamento de Deus, o que é que faz ferir o coração dele, eu não quero magoá-lo. Então, é um nível de relacionamento diferente, é mais profundo. Dentro desse comentário, eu cito também Ezequiel 47, de 8 a 12, que fala sobre as águas purificadoras por onde elas passam, elas vão gerando vida num lugar de morte, né? E essas águas, elas vão aumentando a profundidade. Então, nós estamos falando aí de um relacionamento mais profundo, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele tem acesso à minha vida, e mais Ele traz cura, e mais Ele traz vida. E esse texto é tão maravilhoso, eu vou mencionar só alguns versos, Ezequiel 47, verso 8. E então me disse, estas águas saem para a região central e descem para a campina e entram no mar. Sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores entrarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E esse verso que é muito, muito especial, verso 12. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Note bem essa parte. Porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, nós sabemos que a palavra de Deus é vinculada à água. Foi pregado recentemente sobre a samaritana, né? A água que, se ela bebesse, nunca mais ela teria sede. Isso está lá no Evangelho de João, sobre o pão, verdadeira comida. João, o Evangelho de João 6, 55. Então, foi pregado recentemente também sobre vida financeira pela pastora Meire. Como que esse pão me sacia? Como que essa água me lava, né? Mata a minha sede. Porque na palavra de Deus nós temos respaldo, resposta para qualquer tipo de assunto. Então, se eu tenho interesse, eu vou até o Pai, eu leio a palavra dele me corrige, me orienta, me limpa, eu sou alimentada, e
a minha alma fica em paz, porque ela foi saciada, eu tive uma resposta para os meus anseios, e isso é porque existe uma ligação espiritual, eu recebi a Jesus Cristo, eu saí da morte para a vida, antes estava morta nos meus delitos e pecados, agora eu espiritualmente estou viva. Então, quando eu entrego, avalio a minha alma e busco respostas para suas necessidades, sejam financeiras, sejam emocionais, psicológicas, seja familiar, seja de relacionamento, eu tenho resposta para tudo aqui. Então, a minha alma está sendo saciada. E aí, nós temos acesso à ceia, que é algo material. A partir do momento, então, que eu consagro, se torna o sangue, o corpo de Cristo e o sangue de Jesus Cristo. Então, é uma verdade espiritual que adentra a minha alma e que, através dessa matéria, do suco e do pão, se torna o próprio corpo e o sangue de Jesus Cristo no meu sangue. Então, é uma meditação breve, mas é uma meditação realmente que precisa ser vivida, né? Que nós estamos vivendo aqui. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se aprofundar nessas águas, no conhecimento, mais seremos saciados, mais teremos essa fonte para jorrar para as outras pessoas, que esse é o interesse do Pai. E aqueles que o Senhor deu a Jesus Cristo não se percam, nenhum deles. Então, é muito importante, né? Eu tive uma experiência numa determinada igreja, e 2 satanistas, que são um casal, eles estavam tomando a ceia, mas eles estavam brindando, e chegaram a fazer tintim com os 2 copinhos. Porque eles estavam brindando a morte de Jesus Cristo como sendo uma vitória para eles. Então, ainda que o ensino seja dado, ainda que seja óbvio, ainda que esteja ali na frente da pessoa, falando de Jesus Cristo, falando do amor de Jesus, a ceia esteja na mão da pessoa. Se ela não tiver temor, se ela não tiver entendimento, ela vai usar aquele momento sagrado, né? Porque é um momento, porque é sagrado, porque eu quero me livrar do que está sujo em mim, do que me afasta de Deus, para ter uma maior intimidade, para me apresentar diante do Senhor como é a noiva, né, adornada. Então, eu vi aquilo. Então, cada um de nós pode receber esse momento a partir daquilo que tem no coração. Então, crer no Senhor passa por temer ao Senhor. Eu ouvi a palavra, eu temi, eu criei, e eu ando na direção dela. Então, eu quero aqui, para finalizar essa parte, ler Salmo 25, 14, que diz assim, depende da tradução, né? O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto ou a sua aliança. Então, a depender da tradução, tem também a intimidade do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, sua aliança. Então, todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós renovamos essa aliança, não é porque o pão e o suco vão ter um poder mágico. Existe um todo, né? Existe um entendimento. Esse pão que foi, né? Esse corpo que foi desfeito, que foi ferido, existe todo um significado, uma simbologia para cada um desses elementos. Então, a partir da importância que eu dou a ele e da fé que eu tenho naquilo que Deus trouxe, ele realmente tem condição de fazer essa materialização do corpo e do sangue de Jesus Cristo no nosso corpo. E traz sim cura, traz vida, mas precisa ser realmente levado em consideração não somente ele, mas tudo que o envolve, o espírito, a alma e o corpo. Então, a meditação eu finalizo agora,
E aí, conforme a orientação da apóstola, eu posso passar para a consagração dos elementos. Posso, então vamos lá. Você que separou o seu suco de uva e o seu pão, comprados no mercado, normal, agora nós vamos orar para que eles sejam consagrados como o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e para isso nós vamos usar o texto de 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Então, você pode trazer para perto de você o seu suco, o seu pão, também vou fazer isso. Mas, deixa eu baixar meu computador. Então, vamos começar pelo pão, né? Vamos orar, então. Você pode segurar o seu pãozinho. Senhor nosso Deus, o teu desejo maior na pessoa de Jesus Cristo, vimos isso claramente, é que sejamos plenos em unidade, para que sejamos um. E o Senhor nos deixou aqui, Pai, esse memorial, esse momento, porque a semelhança da noiva e do noivo, quando se encontram e se tornam um, o Senhor deseja que sejamos um contigo, a partir do momento que a nossa intimidade, o nosso conhecimento sobre o Senhor, o nosso amor, o nosso desejo de ir ao encontro, Pai, daquilo que está no teu coração aumenta, Pai. Nós estamos aqui para viver esse momento desejosos, que o Senhor seja maior e as suas águas, o seu pão, o conhecimento sejam mais profundos em nós. Senhor, esse pão foi comprado num comércio ou feito em casa, mas nós nesse momento queremos desvinculá-lo de toda contaminação, de toda a realidade espiritual maligna, de tudo aquilo que é, Senhor, próprio do ser humano e secular. A partir desse momento, Pai, o consagramos para se tornar o corpo do nosso Jesus Cristo. Mesmo, Senhor, sabendo da traição, mesmo sabendo do sofrimento que lhe estava proposto, foi dirigido pelo amor, pela obediência a Deus e pela vontade de que ele voltasse a ter comunhão com o Pai como tinha antes e que nós tivéssemos essa comunhão. Foi por causa dele, da obediência dele, da entrega dele, que nós temos, Pai, essa condição. Ele deixou o seu corpo ser moído, ele derramou o seu sangue. Então agora, Pai, nós cremos pela tua palavra que em 1 Coríntios 11, 24, e tendo dado graças, e o partiu e disse, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Então, nesse momento, Pai, que nós já oramos, que nós consagramos esse pão para ser o corpo de Cristo, nesse momento, nós agradecemos por ele. Nós apresentamos a Ti e fazemos isso em memória do Senhor. Então, você pode comer o seu pãozinho. Então, se lembre que enquanto você vai mastigando esse pão, você pode se lembrar, imaginar o corpo dele sendo moído, né? Sendo machucado. Você já mordeu a língua? Eu mordo várias vezes. Dói. Quando você vai mastigando esse pão, você vai se lembrando. Esse corpo
não merecia isso, foi moído por amor. Então, o relacionamento entre nós mesmos, né, familiar, conjugal, muitas vezes passa por necessidade de expressão de amor que envolve dor. Então, é um marco para nós também, né? Saber que amar, às vezes, se implica em dor, sim. Entrega, renúncia. Então, agora você pode apresentar ao Senhor aí o seu tipo de uva. Semelhantemente, verso 25 de 1 Coríntios 11, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento, a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, esse todas as vezes também mostra o seguinte, não existe um prazo definido, você pode tomar ceia na sua casa, você e a sua família, você e o seu marido, você e com Deus, né? Porque a tua busca é a mesma, tem o mesmo princípio, mas ela tem como é que fala? Um sentido de unidade, né? Então, a unidade com Deus, unidade com as pessoas, sempre envolve pedido de perdão. É por isso que, durante a ceia, examine-se o homem a si mesmo. Então, é um acerto de contas, né? Limpar meu coração. Isso também acontece nas famílias. Né? Se você vê que tem uma situação acontecendo e precisa de um alinhamento, você pode fazer um culto em casa, você pode propor a ceia, né? E trazendo essa compreensão. E o objetivo é que sejamos plenamente unidos. Né? Então, vamos apresentar ao Senhor Pai esse suco de uva agora, meu Deus. Nós pedimos que ele seja purificado de toda a realidade espiritual maligna. E de um simples suco de uva, ele passe agora a ser o sangue de Jesus Cristo, Pai. Porque nós desejamos beber, sim, do seu sangue. O seu sangue é a sua vida. Nós queremos a sua vida na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa adentrar nossa corrente sanguínea, vasos, artérias. Que o Senhor visite, meu Pai, cada órgão com a sua função. Meu Deus, os músculos, os nervos, do alto da cabeça, Pai, o cérebro, o comando da nossa mente. Toma, Senhor, em nome de Jesus, todo o nosso ser, Pai, os nossos ossos, vértebras. Traz a tua vida, Senhor, haja vista toda a contaminação que temos sido expostos, Pai, por tecnologia, pelas notícias, por aquilo que comemos e bebemos. Esse é o seu sangue, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, que pagou o preço da morte. Então, toda a morte em nossos corpos, se aquelas pessoas se uniram para tomar o sangue daquele ser, nós estamos aqui unidos para tomar o sangue daquele que trouxe toda a vida. Aleluia. A partir de agora, Pai, esse suco de uva é consagrado como teu sangue. É o teu sangue no nosso sangue, nós tomamos, nós fazemos isso em memória do Senhor. Pode tomar. Eu gostaria de citar também um hino. Ele diz assim: digno é o cordeiro que foi morto. Eu vou procurar qual é. Digno é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro que foi morto. É inário. Deixa eu ver se eu tenho essa letra. Não sei se o som vai ficar bom para vocês, tá? Mas é só para me orientar aqui. Deixa eu ver.
Eu vou ler a letra para você, ó, e vou tentar cantar também. Maria também pode cantar se ela souber, eu acho que ela sabe. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro. Peraí que eu preciso entrar na música. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra e glória, riqueza e poder, força e sabedoria. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. O restante da letra não está aqui. Mas ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, né? Então, assim, por causa do que lhe estava proposto, ele padeceu. Então, né, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar à glória que nos há de ser revelada. Então, por causa daquilo que nos está proposto, nós vamos passando com ele, não sozinhos, né? Como diz a Meire, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Então, não estamos sós e a vida é muito mais leve, né? Quando nós temos a companhia uns dos outros. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo ter visto alguns de vocês lá no meu casamento. Sermos um, andarmos no mesmo propósito, a vida fica melhor, fica mais leve. Então eu quero entregar esse momento agradecendo a Deus, porque a unidade dele com o Pai é o nosso modelo de unidade entre nós, e seja qual for aquilo, qualquer coisa que seja diferente entre nós, as diferenças elas são dissolvidas, né? Porque o nosso propósito é muito maior do que qualquer outra coisa dessa terra. Amém? É isso, muito, muito, Pai, que essas águas purificadoras de Ezequiel 47 possam, Senhor, adentrar o nosso corpo, a nossa alma. Porque como foi dito, Senhor, nós temos levado diante de Ti pecados, situações que precisamos superar. Mas existe a iniquidade que só o Senhor pode purificar. Os pontos cegos, as coisas que a gente dá menos importância, ou coisas que nós damos importância e não queremos que sejam mudadas ou tocadas. Mas o nosso desejo, Pai, de termos plena unidade contigo, Pai, que o Senhor possa contar com o nosso coração para expressar a sua dor, porque o Senhor também sente dor. Quando nós temos compaixão por alguém que sofre, é a tua dor, Pai, que está sendo compartilhada, porque nós não somos bons. Jesus Cristo disse: só há um bom, que é Deus. Então, Pai amado, nós queremos agora te pedir que mais e além o Senhor nos leve em comunhão, em conhecimento da tua palavra, em revelação, em libertação, que as coisas que ainda temos vícios que fazemos, Pai, nos hábitos ruins, o Senhor venha nos libertar, porque queremos que o que nos impede de sermos plenos em Ti, contigo, seja removido das nossas vidas, Pai. Esse não é um momento, uma cerimônia religiosa, só para cumprir uma agenda do primeiro domingo do mês. É um momento de intimidade contigo, Pai. E nós queremos essa comunhão, essa intimidade uns com os outros. Então, Pai, aquilo que no coração de cada um ainda precisa ser revelado, curado, exposto, de dores, de relacionamentos, Pai. Coisas que ficaram lá no fundo da alma, Senhor, não são mais acessadas, porque na ocasião que aconteceram não podiam ser trabalhados, porque não havia quem ouvisse, não havia quem se importasse.
Mas há tempo, Pai, agora há tempo de estarmos contigo, levando tudo, Pai, que nos afasta de Ti na cruz do Calvário, porque o nosso desejo é sermos plenamente unidos a Ti. Obrigado, porque Jesus Cristo abriu mão de sua glória, negou a si mesmo, por amor ao Pai, por amor a nós. Nós também temos esse compromisso e essa aliança de negarmos a nós mesmos e de caminharmos, Pai, para atendermos o Teu chamado e cumprirmos o Teu propósito. Nos ajude a sermos firmes até o dia da Tua vinda, porque o nosso maior desejo é estar contigo. Em nome de Jesus. Amém.